No primeiro ano do nosso canal, fizemos alguns vídeos falando sobre os contos da criação da Bíblia e também sobre a diferença entre criacionismo e evolucionismo. Mostramos que a igreja, desde os primeiros séculos, sempre interpretou os primeiros capítulos do Gênesis, levando em consideração o seu sentido figurado, simbólico, próprio da época em que foi escrito. Como Santo Agostinho defendia, não era necessário dizer que literalmente Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Deus poderia fazer o universo em menos de 1 segundo ou em bilhões de anos, e Deus não precisa descansar. O que importava era a verdade escondida por trás do Gênesis. Deus é o autor da vida e do universo. Nos criou por amor e nós, por desobediência, por orgulho, nos afastamos do Senhor. Esta realidade legítima está no Gênesis. Ter a visão criacionista de entender literalmente a criação do universo, como está descrito nos primeiros capítulos de Gênesis, é interpretar erradamente a Bíblia, não levando em consideração os diferentes gêneros literários contidos nos 73 livros sagrados e a intenção de cada autor sagrado por trás de seus manuscritos. No entanto, ter a visão evolucionista de que o mundo foi criado por acaso, sem a intervenção de um ser superior, é matematicamente impossível e, na verdade, se trata de um criacionismo disfarçado de teoria científica. Já falamos sobre esse assunto no canal e vou deixar os links destes vídeos na descrição. Isso mesmo, em vídeos anteriores eu defendi o evolucionismo finalista e o confundi com a teoria do design inteligente. O evolucionismo finalista ou evolucionismo teísta defende que a teoria científica, que agora descobri ser uma fraude, que o evolucionismo podia ser verdadeiro desde que tirasse da equação o fato de o universo ter sido criado por acaso. Isso é matematicamente impossível. Até porque a própria teoria do Big Bang descarta o acaso matematicamente falando, como já disse. No lugar do acaso, deveria-se colocar Deus ou um ser superior que criou o mecanismo da evolução em toda a natureza. Acontece que a diferença entre evolução e evolução finalista é basicamente esta: a origem. A primeira é o acaso e a segunda, Deus ou um arquiteto superior. No entanto, estudando com atenção, encontrei o grande absurdo. A evolução não tem comprovação científica e muitos cristãos estão sendo também enganados como eu, que defendem ou defendiam a evolução finalista, assim como muitos ateus que defendem a tal teoria fraude da evolução por acaso, para provar que Deus não existe. Trata-se de uma teoria defendida pela maioria dos cientistas, mas sem evidências ou experimentações científicas que a sustentem. Defender que a vida na Terra evoluiu da matéria inanimada durante um longo período como resultado de eventos aleatórios não se sustenta cientificamente. O fato de um grande número de pessoas defender tal achismo, disfarçá-la de teoria nos livros de ciências, não a promove nem mesmo a uma teoria científica, quanto mais a algo maior, como uma verdade plausível e com bases sólidas. Na ciência não deve existir democracia, assim como na religião. Pasmem, é isso mesmo. Se 99% dos cientistas defendem uma teoria A e 1% defende uma teoria B, que desmente a teoria A, o que vale não é a quantidade de pessoas que defendem cada teoria, mas se a teoria A ou a teoria B tem bases científicas. Se a teoria B tiver comprovação
e a teoria A não tiver, é a teoria B que vale, não a teoria A. A teoria precisa ser comprovada, isto é, sustentada por experiências baseadas nos princípios relacionados à experimentação e dentro dos padrões da própria ciência. No caso, a teoria da evolução é apoiada por muitos cientistas, mas não tem comprovação nenhuma. Muitos cientistas, inclusive, defendem, porque outros defendem também e estão mal informados. Na religião, a verdade pode ser explicada à luz da fé e da razão. Não precisa existir conflito entre essas duas faculdades humanas, mas a revelação não tem origem no povo, no consenso da maioria, na democracia. A revelação tem como origem o próprio Deus, que é a própria verdade. Enfim, o que deveria ser dito aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, por exemplo, a respeito da origem do universo é o seguinte: temos o criacionismo cristão, que defende a literalidade da Bíblia sobre o assunto, não é o caso dos católicos. Temos o criacionismo judeu, o criacionismo islâmico, o criacionismo hindu e também existe o criacionismo evolutivo de Charles Darwin, que é o criacionismo defendido pela maioria dos cientistas, mas que não tem comprovação científica. Não se deve enaltecer só um criacionismo. Ou se enumera todos, ou não se fala de nenhum. Isso inclui a evolução de Darwin. Mas sobre isso vamos falar mais à frente ainda neste vídeo. Aí chegamos na terceira hipótese, que eu havia confundido com a evolução finalista em outros vídeos, o design inteligente. Assim como o criacionismo e o evolucionismo, seja ele por acaso ou finalista, o design inteligente também não tem bases de comprovação próprias. Os teóricos do design inteligente dizem que o universo é complexo demais para ser obra do acaso e que a evolução não tem base científica. E nesses pontos eles estão certíssimos. No entanto, os mais conhecidos teóricos desta terceira hipótese não se baseiam em nenhuma religião ou no livro do Gênesis. São mais plausíveis, talvez, principalmente porque defendem evidências que comprovam a complexidade do universo e mostram que a evolução, por acaso, é um absurdo científico, uma fraude. O corpo humano é cheio de maravilhas, olhos, pulmões e células, e o gradualismo da evolução por acaso não dá conta disso. Essas maravilhas não foram obtidas por meio de processos irracionais e dependentes do acaso. A única evolução que o design inteligente defende é a microevolução, como a variação na coloração de uma mariposa, essa sim comprovada pela ciência. Os defensores desta hipótese invocam o Criador invisível. Entre as quatro hipóteses, criacionismo, evolução por acaso, evolução finalista e design inteligente, esta quarta parece ser a mais sensata, pois admite a presença de um Criador e rechaça a evolução, que não tem provas concretas e sérias. A ordem e a complexidade, tudo no universo que chamamos de criação, somadas às provas contrárias à evolução defendida por Charles Darwin, dão um suporte muito importante e considerável ao design inteligente. Sem confundir com a evolução finalista, é a hipótese mais interessante. Um dos pontos contrários são a acusação dos evolucionistas de que tal hipótese não é uma teoria científica. Mas nesse ponto, a evolução de Darwin também não é. É uma fraude, como veremos agora. Sobre a evolução de Charles Darwin,
que acaba também sustentando até certo ponto a evolução teísta ou finalista, verificaremos em alguns pontos, não todos, porque senão o vídeo ficaria muito longo, que tal teoria é uma fraude científica. Primeiro, cientificamente falando, não existe elo perdido entre o macaco e o homem. Nenhum é conhecido com certeza. Não estamos falando de primatas, mas da presença de um elo, de um fóssil, de algo que comprove a ligação evolucionária entre o macaco e o homem. Nada, só especulações e achismos. Segundo, a essência da teoria de Darwin é a seleção natural, cuja frase sobrevivência do mais apto resume muito bem. Depois de muito estudo, concluiu-se que o mais apto deixaria mais descendentes. No entanto, não existe comprovação científica sobre esta essência, só o achismo de que as espécies que não se adaptaram não existem mais. Nada além disso. Terceiro, tanto Darwin quanto outro estudioso chamado Alfred Russel Wallace, que também defendeu a seleção natural na mesma época, na verdade foram influenciados por um mesmo livro que os dois leram, chamado Princípios da Política Econômica, de Thomas Malthus. Tanto Darwin quanto Wallace importaram para o campo da biologia a política econômica dos meados da era vitoriana. Não foram as expedições de coleta de espécimes que ambos fizeram que os inspiraram a defender o evolucionismo, mas a explosão da competição que testemunharam na área econômica. O próprio Wallace reconheceu isso. Darwin ficou na dele. Seria extraordinário que dois naturalistas, Darwin e Wallace, tivessem tido a mesma ideia da evolução das espécies, ao mesmo tempo, no mesmo período histórico, lendo o mesmo livro sobre política econômica. Ainda bem que um deles foi sincero. Quarto, o que se aplica no mundo empresarial não se aplica ao mundo natural. Uma empresa pode ver o que a outra está fazendo e se adaptar. Os genes de um animal, por outro lado, não podem nem ver nem se adaptar às mudanças genéticas do outro. A mutação, portanto, seria cega, e a única esperança é que a combinação certa, que gerará a adaptação certa, surgirá por acaso. Não existe comprovação científica para isso. A melhor ideia que Darwin teve, na verdade, foi muito mais dependente da cultura econômica de sua época. Quinto ponto, sobre a evolução do olho. Existem olhos por todo o reino animal, com as mais diferentes complexidades, e, no entanto, não há nenhum progresso natural que possamos seguir através do registro paleontológico, que começa somente com um ponto sensível à luz e termina em um olho de algum animal completamente evoluído. Não existe nenhum modelo computacional do desenvolvimento evolucionário do olho, como defendeu o renomado ateu Richard Dawkins. Ninguém tem a mínima ideia de como construir um. Tal história foi fabricada por Dawkins para reforçar o ateísmo que defende e o evolucionismo de Darwin. Sexto, como os sistemas bioquímicos complexos começam a existir? Esses sistemas são essenciais para o funcionamento da vida e seu aparecimento não pode ser atribuído ao acaso, como defende Darwin. A bioquímica da visão e o sistema de coagulação sanguínea, por exemplo, são estruturas com dezenas ou até mesmo centenas de partes feitas precisamente sob medida. Existem milhares desses sistemas bioquímicos complexos na natureza. Citamos apenas dois, e não existe uma explicação para a sua origem, segundo a evolução de Darwin. Até pouco tempo,
os evolucionistas se refugiavam na ignorância, como Charles fez. As estruturas a nível molecular não eram conhecidas. Os cientistas achavam que eram estruturas simples. Agora que são conhecidas e conhecidas como complexas demais para terem sido originadas pelo acaso evolucionário, a evolução nada mais é do que um processo que não foi observado, teorizado, e acabou apoiado pela maioria, mesmo sem comprovação. Sétimo argumento: não existe nada na teoria da evolução que possa ser considerado 100% verdadeiro ou comprovado. O cientista que apoie o darwinismo é um crente, alguém que acredita na evolução. Ele tem fé no que Darwin disse. Nenhum fóssil encontrado até hoje pode ser colocado em uma ilustração direta de transições evolucionárias. Você não pode colocar que tal fóssil do animal A evoluiu para tal fóssil do animal B e assim por diante. Você pode inventar, conjecturar, mas não formular um argumento refutável. Não existe nenhum método para testar tais teorias e comprová-las como verdadeiras. Oitavo, o fato de dois animais diferentes possuírem, por exemplo, patas dianteiras semelhantes, para Darwin, comprovava que esses dois animais tinham um ancestral comum. Antes de Darwin, acreditava-se que uma mente superior planejara os dois animais, algo parecido com o design inteligente. Contudo, o fato da asa de um morcego, a barbatana de um boto ou a própria mão humana terem características compartilhadas não significa um ancestral comum. Antes de Darwin, isso era chamado de homologia. Para Darwin, era uma prova da evolução. Mas é tudo hipótese que não tem comprovação. Não existem registros fósseis para comprovar essa alegação de Darwin. Vejamos o caso do morcego, de sua capacidade de voar, apesar de ser um mamífero, e de seu sonar super desenvolvido. É comprovado que tanto o sonar quanto a capacidade de voo surgiram ao mesmo tempo e de modo súbito. Não houve evolução. Não existem meio-morcegos. Pelo contrário, todas as evidências físicas da evolução do homem, por exemplo, que preencheriam 10.000 manchetes de jornais, são simples conjecturas, hipóteses, achismos. Não existem fósseis que mostram meio-homens ou meio-morcegos. Só são achadas espécies já evoluídas. O que acontece é que, por conveniência, os evolucionistas colocam um animal A como evolução de um animal B, sem nenhuma evidência que os interligue na tal escala evolucionária. É tudo brincadeira de ligar os pontos. Simplificando este oitavo ponto, Darwin defendia que se um animal tem algo parecido com outro animal, os dois possuem um animal ancestral em comum. Mas isso nunca foi provado com nenhum fóssil. E mais, esta similaridade, esta semelhança, também pode comprovar que existe um criador inteligente. Por exemplo, se você compara um Corvette 1953 e um Corvette 1954, verão que ambos os carros têm semelhanças e também modificações. Um cientista evolucionista chamado Tim Barra usou este exemplo, mas ambos foram construídos segundo modelos, diagramas desenhados por engenheiros. Um Corvette 1954 não evoluiu de um Corvette 1953. Logo, existe outra explicação para as similaridades entre as espécies. A própria ancestralidade comum, o fato de terem um ancestral comum, indicam com a mesma probabilidade a prova de um criador inteligente comum, sem mencionar que nenhum fóssil conseguiu provar esta ancestralidade comum, e mesmo se provasse,
poderia se admitir até a hipótese do design inteligente. Nono, Darwin usou a embriologia para defender sua tese, usando desenhos feitos pelo biólogo Ernest Haeckel, que mostravam embriões de várias classes de vertebrados praticamente idênticos em seus estágios iniciais. À medida que se desenvolviam, eles se tornavam diferentes. Para Darwin, esta era a prova da evolução. Acontece que tais desenhos eram falsificações feitas pelo próprio Haeckel e que não condiziam com a realidade. Tal biólogo foi duramente criticado já em sua época. Mesmo assim, algumas versões desses desenhos foram publicadas em muitos livros de biologia. Em 1997, na revista Science, o embriologista inglês Michael Richardson e um grupo internacional mostraram que tais desenhos estavam se tornando uma das maiores falsificações em biologia de toda a história. Décimo, durante o século XIX, parecia que na Inglaterra as mariposas salpicadas tinham mudado de cor, de clara para escura. Pensou-se que a cor escura lhes daria uma melhor camuflagem em troncos de árvores escurecidos pela poluição, protegendo-as de pássaros predadores. Em 1950, Bernard Cattell fez uma experiência e comprovou-se que as mariposas mais escuras se escondiam mais facilmente dos predadores. Esta prova foi publicada em vários livros de biologia como uma prova cabal da evolução, da seleção natural das espécies. Nos anos 80, descobriu-se que as mariposas salpicadas não repousavam em troncos de árvores. Elas voam à noite e se escondem sob ramos durante o dia. Bernard, em 1950, tinha soltado as mariposas em troncos de árvores à luz do dia, criando uma situação artificial que não condizia com a situação natural. Mais tarde, descobriu-se que as fotos das mariposas da experiência de Bernard foram todas encenadas. Os fotógrafos chegaram a colar mariposas mortas nas árvores. As pessoas que as encenaram pensavam estar representando situações verdadeiras, mas estavam erradas. 11º ponto. O registro fóssil mostra os maiores grupos animais surgindo completamente formados quase ao mesmo tempo na chamada explosão cambriana, em vez de aparecerem se divergindo de um ancestral comum, como numa árvore ramificada da vida. Darwin sabia disso, mas achava que com o tempo pesquisas futuras proveriam os ancestrais faltantes. Bem, 150 anos de coleta de fósseis tornou o problema maior para Charles Darwin. Contudo, a maioria dos livros de biologia sequer menciona a explosão cambriana e que sua existência invalida a teoria da evolução. Pelo contrário, esses livros continuam a enfatizar que a árvore ramificada da vida proposta por Darwin é um fato comprovado cientificamente. Pelas evidências fósseis e moleculares descobertas nos últimos anos, tal fato da evolução só pode ser contado como hipótese, sem qualquer fundamento. 12º, em 1953, foi amplamente noticiado que os cientistas Stanley Miller e Harold Urey tiveram sucesso em criar blocos constitutivos da vida em laboratório, em um frasco. Imitando o que se acreditava ser as condições naturais da atmosfera inicial da Terra e aplicando uma descarga elétrica através da mistura, os cientistas formaram aminoácidos simples. Como esses aminoácidos simples são os blocos constitutivos das proteínas e as proteínas são os blocos constitutivos da vida,
pensou-se que os cientistas logo poderiam criar organismos vivos. Ou seja, a vida não era um milagre, afinal. Não era necessário nenhum criador inteligente. Bastava juntar os gases certos e uma descarga de eletricidade para a vida acontecer. Certo? Errado. Os cientistas nunca foram capazes de ir além dos mais simples dos aminoácidos em suas experiências. A criação de proteínas passou a ser uma barreira intransponível. Um aminoácido está para um organismo vivo, assim como uma letra de alfabeto está para uma peça de Shakespeare. E mais, nos anos 70, descobriu-se que as experiências de Miller e Urey não simulavam a atmosfera inicial da Terra. Simulando tal atmosfera na experiência, o experimento não funcionava de jeito nenhum. Entretanto, os livros ainda usam tal experiência mentirosa até hoje. 13º. Em 1835, Darwin fez uma coleta de espécimes nas Ilhas Galápagos e coletou alguns tentilhões. Em 1970, alguns cientistas verificaram que o bico dos tentilhões cresciam em 5% quando em ambientes de seca, para quebrar as sementes endurecidas encontradas neste tipo de local. Alguns darwinistas começaram a usar tal descoberta para comprovar a seleção natural das espécies. Em 1999, um livreto da Academia Nacional de Ciências descrevia como um único ano de seca nas ilhas pode impulsionar mudanças evolutivas nos tentilhões. Calculou-se que se as secas ocorrerem uma vez a cada 10 anos, uma nova espécie de tentilhão poderia aparecer em cerca de 200 anos. Mas o livreto deixou de mencionar que os bicos voltaram ao normal quando as chuvas retornaram. Na verdade, não aconteceu nenhuma evolução. O fato é que as espécies de tentilhões parecem agora estar se mesclando através de hibridização, em vez de estarem se divergindo por meio da seleção natural pontuada por Darwin. Último ponto. Um ponto importantíssimo na seleção natural das espécies é a premissa de que as espécies tendem a se afastarem indefinidamente do tipo original, pois as espécies, evoluindo ao longo do tempo, mudariam completamente em relação ao primeiro modelo. Foi graças a esta premissa que Darwin argumentou na primeira edição de seu livro que não seria exagero alegar que ursos poderiam se tornar baleias com o devido tempo. Logo, se a evolução desde a sopa primordial até os animais de hoje for verdadeira, deve ter havido, então, o afastamento progressivo do tipo original. Contudo, os evolucionistas não foram capazes de demonstrar isso em laboratório. Depois de muitas tentativas, verificou-se outra premissa, a lei da reversão à média. Que lei é essa? Essa lei determina que plantas e animais tendem todos a reverterem em sucessivas gerações na direção de uma certa média. Há uma força na direção da média que mantém todas as coisas vivas dentro de algumas limitações mais ou menos fixas. Mais uma premissa da seleção natural completamente derrubada por experiências científicas. Bem, gente, de qualquer forma, esse vídeo não foi feito para enaltecer o criacionismo, até porque os primeiros capítulos da Bíblia são altamente simbólicos, e nem o design inteligente, que apesar de não ser uma teoria, parece-me ser a hipótese mais plausível, uma vez que as experiências científicas têm invalidado a evolução e apontado para um planejamento complexo e ordenado da natureza. Este vídeo nem mesmo quer invalidar
a hipótese da evolução, seja por acaso ou finalista, mas apenas mostrar que, enquanto teoria científica, a evolução não existe e deve ser chamada de criacionismo de Darwin. Este vídeo foi feito para incentivar a busca sincera e evitar brigas infantis. Sejamos sinceros e busquemos a verdade. Recomendo o livro de Tom Bettel, Manual Politicamente Incorreto da Ciência, que vai inclusive desmistificar outras falsidades disfarçadas de certezas científicas com base em provas, simplesmente com base em provas materiais e sólidas. É da Vide Editorial, vale a pena. Nosso vídeo é apenas a síntese do resumo da resenha sobre o mito da evolução darwinista. Procurem se aprofundar. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.